Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá mais a uma aula de Química B. Hoje nós vamos estudar sobre as ligações químicas. Vai estar lá nas aulas 14 e 15, na página 250 da apostila 2 agora. E para vocês fazerem mais uma leitura e aprofundar um pouco, lá no livro texto, na página 69. Então o que é a ligação química? O que é que essa ligação química faz? O que é que vem ser? Então, a ligação química ela vem unir esses átomos. Então, unir com a finalidade de quê? De buscar uma estabilidade eletrônica. Então, essa ligação química é baseada na teoria do octeto. Então, o que foi isso? O que é essa teoria do octeto? Então, os cientistas, os químicos, observaram que alguns átomos tinham um comportamento diferente, que eles não se ligavam naturalmente, encontrado na natureza, eles não faziam ligações. Então eles observaram o comportamento dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, aqui nós temos átomos isolados. Então, naturalmente, eles vão aparecer isolados. Porém, todos os átomos, todos os outros átomos de outros elementos químicos não são encontrados isolados. Então, eles vão se ligar. Então, observando isso, com exceção do hélio, que eu tenho aqui 2 prótons, 2 elétrons, então, os demais, se vocês observarem aí na apostila e no livro texto de vocês, a distribuição eletrônica de todos esses átomos do grupo 18 ou 8A, vocês verão que todos eles, com exceção do hélio, irão terminar com 8 elétrons na camada de valência. Então, na camada de valência, como nós vimos em aulas anteriores, é a camada mais externa, a última camada, nosso último nível. Então, olha aqui, o neônio terminou em 2s, 2p6. Olha o argônio, número atômico 18, então terminou em 3s2, 3p6. Então, seguindo a teoria do octeto, as ligações químicas entre átomos, elas buscam essa configuração eletrônica de ter 8 elétrons na camada de valência para adquirir a estabilidade nessas ligações desses átomos. Essas ligações químicas, elas vão ser dadas principalmente de 3 formas. Nós vamos encontrar ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Nós vamos iniciar com a ligação iônica, ou também chamado de eletrovalente. Então, pelo próprio nome, já dá para a gente deduzir de que tipo de ligação se trata, Nós vamos ter aqui íons. Vamos ver como é que funciona esse tipo de ligação, como que ocorre. Então, nós vamos ter aqui uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Nós vamos ter uma transferência de elétrons de um átomo e outro átomo irá receber esse elétron ou esses elétrons. Aqui tem um esqueminha, conforme na apostila de vocês, nós vamos ter na ligação iônica o metal com o não metal. Nos metais, nós vamos ter a tendência de perder elétrons, consequentemente, se perde elétrons, vai haver a formação de um cátion. Lembram das aulas passadas, quando nós estudamos os íons cátions e os ânions? Então, perdeu elétrons, o que é que vai acontecer? Vai se formar um cátion. E o ametal ou não metal, a tendência desses não metais é de receber esses elétrons, eles vão ganhar esses elétrons. Consequentemente, eu terei a formação de um ânion. E quando eu tenho esse cátion e esse ânion próximos, vai acontecer nessa ligação a atração eletrostática. Transfere elétron aqui do metal, então transfere elétron ou elétrons do metal
para esse não metal. Então, na ligação iônica, nós vamos ter a ligação entre um metal e um não metal, ocorrendo por essa atração eletrostática entre esses íons de cargas opostas. Vejamos agora um exemplo de ligação iônica, um exemplo bem simples, bem comum, que é a ligação do sódio com o cloro. Vejamos aqui, olha, eu tenho o sódio, número atômico 11, a distribuição dele, né, vai terminar em 3s1, e eu tenho aqui o cloro, lá do grupo 17 ou 7A, que vai terminar em 3p5, aliás, 7 elétrons na camada de valência. Vejamos aqui, olha, eu tenho um elétron na camada de valência do sódio e 7 elétrons na camada de valência do cloro. Vejamos, os metais, né, eles têm essa tendência de doar esses elétrons. E os ametais têm a tendência, como nós vimos, de receber esses elétrons. Então, se ele terminou em 3s1, S1, como nós vimos lá na tabela periódica, S1, S2, nós temos ali o que? Os metais. E terminou em 7 elétrons, nós temos aqui os ametais. Como é que eu vou saber isso aí? Tem uma regrinha, que eu vou já mostrar para vocês, que terminou a terminação, normalmente, quando termina em S1, S2, então eles vão ser metais. E também lá em P1, né? P1, que geralmente vai ser grupo 1, grupo 2 e grupo 13, né? Ou 1A, 2A, 3A. Então, respectivo aos seus grupos, são a quantidade de elétrons que eles irão perder. Então, por exemplo, aqui, ó, grupo 1, né? Tá aqui, se você olhar na tabela periódica, então ele tem ele vai perder um elétron. Aqui eu tenho o 7A ou o grupo 17. Então, da mesma forma, olha, na 5A, 6A e 7A, a tendência deles é ganhar elétrons, são os não metais. E a tendência é ganhar de acordo com a diferença para 8. Então, os metais 1, 2, 3, né, positivo, então perdeu elétrons. E os do grupo 5, 6 e 7, 3, 2, 1. Só que com sinal negativo. Já já que eu mostro essa dica para vocês. Continuando aqui, olha. Então, eu tenho aqui, olha, o sódio, tem um elétron na camada de valência, e o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Se nós formos observar aqui, quem seria mais fácil perder elétrons entre o sódio e o cloro? Observe que, se eu perder esse um elétron, a camada ligeiramente anterior vai ficar com 8 elétrons, já vai se estabilizar. Que seria mais fácil perder esse um elétron do que perder esses 7 elétrons aqui no cloro. Então, vejamos o que acontece. Peguei aqui o sódio, representei aqui os elétrons, com a bolinha aqui na camada de valência, e o cloro aqui, olha, com 7 elétrons, representei aqui com xzinhos, os 7 elétrons da camada de valência, um elétron da camada de valência do sódio e 7 do cloro. Então, o que é que vai acontecer aqui? Olha, esse elétron vai ser doado para o cloro. Então, o sódio perde esse elétron. Vejamos aqui, ó, perdeu, ficou o quê? Olha, com a carga positiva. E o cloro recebeu esse elétron, ganhou, ficou com a carga negativa. Vejamos aqui, olha. E nesse momento ocorre a atração eletrostática. Então, formando aqui o nosso cloreto de sódio, né, o sal de cozinha. Então, fechou isso aqui. Agora nós vamos ver como determinar as fórmulas iônicas.
Tem uma regrinha aí, ó, conforme também vocês veem na apostila de vocês, que eu tenho aqui, olha, nós já vimos o metal perde elétrons, transforma-se no cátion, o ametal ganha elétron, transforma-se no ânion. E o que é que eu vou fazer aqui? Então, observem. Perdeu elétron, ficou positivo, que é uma fórmula geral, né? Ganhou elétrons, ficou negativo. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma quantidade que eu perco de elétron, o outro átomo vai ter que ganhar. E como é que eu vou fazer isso aí? Olha, você ou observou lá na tabela periódica, fez a distribuição eletrônica, encontrou a carga de cada um desses íons e você vai usar a regrinha do X. Olha, a carga do cátion vai ser o índice de atomicidade do ânion e vice-versa. Olha, a carga do ânion vai ser o índice de atomicidade do cátion. Então, nós vamos pegar somente os números, isso pegar em módulo. Então, serão os meus índices. Então, vai ficar aqui, olha, A, Y, B, X. Então, vejamos isso. Pegando aqui o exemplo do cálcio e Flu, já fiz aqui a distribuição eletrônica de cada um deles. O cálcio terminou em 4s2, camada de valência, e o Flu 2s2, 2p5, a sua camada de valência com 7 elétrons. Então, o cálcio vai estar lá na família 2A e o Flu na 7A. Então, tem um metal com um ametal. E agora observe que o cálcio ele vai perder 2 elétrons. E o Flu, a tendência dele é ganhar 1 elétron. O que é que vai acontecer aqui? Aí nós vamos utilizar a nossa regrinha de cruzar esses valores das cargas. Então, olha aqui, ó. O cálcio, ele é 2+. Então, esse 2, só o 2 sem a carga, vai ser índice do Flu. E aqui no Flu, eu tenho um implicitamente aqui, não necessita aparecer, só posso botar só o sinalzinho de menos. Vem ser índice aqui do cálcio. Então, vai ficar o que nossa fórmula? CaF2. Porque, olha, a mesma quantidade de carga positiva tem que igualar a quantidade de carga negativa. Ou, se eu perdi 2 elétrons, aqui no caso do cálcio, esses 2 elétrons têm que ser recebidos pelo átomo de Flu. Só que um só átomo recebe apenas 1 elétron. Então, vou necessitar o quê? De 2 átomos de Flu. E aqui eu tenho a minha fórmula quando eu tenho o cálcio mais o Flu. Então, bem simples, dá para você fazer isso, treinar, que você vai ficar bem craque. A dica que eu comentei anteriormente, olha, está aqui anotadinha. Se os átomos forem do grupo 1 ou família 1A, 2A e 3A, olha a regrinha, ó, 1, 2, 3. Então, positivo. A tendência deles perderem essa quantidade de elétrons de acordo com a família que ele está. E lá do outro lado da tabela eu tenho aqui, olha, 5, 6, 7. Então, olha, se foi 1, 2, 3, aqui é 3, 2, 1, com um sinalzinho de menos, que a tendência dele é receber essa quantidade de elétrons. Então, isso vai acontecer geralmente, né? Normalmente vai acontecer com esses elementos da tabela periódica. Então, pode ocorrer, dá de seguir essa regra praticamente em todos os átomos. 1, 2, 3, família 1, 2, 3A, perde elétron. E 3, 2, 1, família 5, 6 e 7A. Só que menos agora, né? A tendência de receber esses elétrons. Beleza? E, para finalizar, nós temos aqui algumas propriedades, né?
algumas propriedades desses compostos iônicos, que vão ser características dessas substâncias que fazem essa ligação. Então, eles serão sólidos, rígidos, na temperatura ambiente, né, que é a 25 graus Celsius e 1 atm, e vai formar um retículo cristalino. Dá de você observar aí na página do livro de vocês, tem a imagem do retículo cristalino, que é um aglomerado de íons que nós vamos encontrar na estrutura desses compostos que fazem essas ligações. Então, esse aglomerado de íons formando aqui esse retículo cristalino. E ainda esses compostos terão elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Baixa resistência aos impactos, então eles são quebradiços, e também conduzem corrente elétrica, isso quando eles são fundidos, né, está derretido, ou ainda em solução aquosa, por exemplo, sal de cozinha, junto com água, então vai conduzir corrente elétrica. Então, aqui tem algumas das principais características e fechamos aqui esse nosso conteúdo sobre ligações iônicas e nós continuaremos nossos estudos vendo as demais ligações. Um grande abraço para vocês e até a próxima.